Segunda palestra do dia. Sem braços, sem limites, uma história de resiliência. Vamos estar vendo aqui qual a importância da resiliência para a pessoa que lidera. Para proferir essa palestra, vamos receber Soliana Coelho. Ela é psicóloga, graduada em neuropsicologia e terapia cognitiva comportamental, palestrante e escritora. Então, senhoras e senhores, com uma salva de palmas, recebam, por favor, Soliana Coelho. O slide já vai entrar? O slide vai entrar. Um bom dia a todos. Bom dia. É um privilégio estar com vocês nessa manhã tão importante para todos nós. Quero desde já agradecer o convite, a oportunidade e o carinho com que temos sido recebidos nesse dia, onde vamos falar sobre esse tema já apresentado, Sem Braços, Sem Limites, uma história de resiliência. E eu quero, através da minha vida pessoal e também através da ciência, da psicologia, refletir com vocês sobre a importância de uma liderança resiliente. Tá. Foi. Então, primeiramente, eu vou me apresentar. Como já fui ali descrita pelo Marcelo, mas meu nome é Soliana Coelho. Eu nasci sem os membros superiores e com uma má formação nos meus membros inferiores que não me permite caminhar. A minha deficiência, ela só foi descoberta quando eu nasci. E os médicos disseram que, devido à gravidade, na época, eu não seria capaz de sobreviver. Então, eles foram categóricos ao afirmarem que eu não passaria de 5 minutos de vida. Então, além de nascer sem os braços, eu também nasci sem nenhuma perspectiva de futuro. Mas hoje, contrariando todos os prognósticos negativos, eu já estou com 26 anos de idade. E, apesar de todas as minhas limitações físicas, eu levo uma vida extremamente normal, porque eu escrevo com o pé, eu faço todas as minhas atividades com os pés, eu escrevo, eu digito no celular, no computador, eu toco piano, eu pratico natação, eu sou formada no inglês e no espanhol, sou psicóloga, palestrante desde 2010 e sou autora do livro Muito Além de 5 Minutos, onde eu conto a minha biografia e o título do livro faz menção ao diagnóstico médico que eu recebi de que não passaria dos primeiros minutos de vida. Então, a minha história é, na prática, a prova do que é resiliência, ou seja, de como superar as adversidades da vida. E aí, falando agora um pouco de uma forma mais conceitual, o termo resiliência, ele se originou na física para descrever, explicar a capacidade de um elemento, de um objeto, sofrer uma grande pressão sem perder a sua forma de origem. E aí a psicologia adotou esse termo para descrever também a capacidade que o ser humano tem de passar por sofrimentos, passar por desafios, passar por situações de estresse sem perder a sua essência, sem paralisar ou sem ficar pelo caminho diante dos obstáculos. Então, de uma forma mais teórica, a resiliência se refere aos esforços cognitivos e comportamentais utilizados pelo indivíduo para lidar com situações de estresse, focando ali na regulação emocional e na resolução de problemas. Então, a resiliência, ela mostra como eu passo por aquela situação sem me abalar emocionalmente ou me abalando o mínimo possível e como que eu mantenho o meu foco na resolução do problema. Então, no meu caso,
não tenho os braços, é um fato, eu não tenho como mudar a minha realidade. Então, a resiliência faz com que eu me desenvolva dentro da minha realidade, apesar do que eu não tenho ou apesar de como sou. Então, a resiliência, ela nos traz uma visão mais realista do mundo e das circunstâncias que nós enfrentamos. E aí nós vamos ver também quais as principais funções da resiliência. Então, quais são os seus maiores objetivos? A resiliência, ela é capaz de reduzir o impacto dos riscos que sofremos. Ela é capaz também de reduzir as reações negativas do indivíduo exposto a alguma situação de risco. Ela estabelece a autoestima e a autoeficácia. E ela cria oportunidades para reverter os efeitos do estresse. Então, resumindo, uma pessoa resiliente, ela se expõe o mínimo possível a uma situação de risco, de estresse. Então, quanto mais resiliente eu sou, menos eu vou me envolver em situações de risco. Mas, quando eu me envolvo, porque não temos como passar por essa vida sem envolver riscos ou situações estressoras, quando eu me envolvo, quando eu passo por esse tipo de situação, a resiliência, ela tem o poder, então, de reduzir o impacto negativo dessas circunstâncias na minha vida. Então, essas são algumas das principais, mas a resiliência, com certeza, tem muito aí para contribuir na nossa vida, na nossa trajetória humana. E a grande questão que permeia o tema resiliência é como ela é formada. A questão que passa aí pela história da humanidade é: nós nascemos resilientes ou nós nos tornamos resilientes? Será que algumas pessoas são mais resilientes que outras? Será que, entre aspas, eu dei sorte de ser resiliente e por isso que eu consegui superar a minha deficiência? E se eu não tivesse nascido resiliente, eu não teria conseguido dar conta das minhas condições clínicas e físicas? Então, a psicologia e a ciência, de uma maneira geral, está aí ao longo de todos esses anos buscando estudar qual é a origem, qual é a formação da resiliência. Então, hoje, o que sabemos é que existem ali um tripé. Então, existem uma sobreposição de influências que corroboram com a formação da resiliência. Então, sim, existem as funções neurobiológicas e genéticas. Isso significa que, de fato, algumas pessoas têm uma predisposição maior para serem mais resilientes que outros. Então, a gente encontra alguém que já passou por tanta coisa na vida e se mantém firme, e outras pessoas que talvez não enfrentaram os mesmos desafios, mas que reclamam mais, que se entregam mais. Então, a gente vai observar isso naturalmente na vida. Mas, se a gente parasse por aí, essa palestra não teria nenhuma eficácia. Porque se a gente só nascesse resiliente ou não, não teria nada que a gente pudesse fazer a respeito disso, não é verdade? Então, existe aí o terceiro fator, que é o fator ambiental. E é nele que nós vamos focar hoje. Então, o fator ambiental quer dizer que existem situações externas, existem esforços cognitivos e comportamentais que eu posso vir desenvolver para me tornar uma pessoa mais resiliente. Então, ainda que geneticamente eu não tenha nascido com essa predisposição, eu posso sim treinar o meu cérebro para que eu tenha uma visão mais resiliente frente às adversidades. Então, eu acho sempre importante a gente lembrar que o cérebro, ele é um músculo, certo? Então, assim como a gente vai para a academia e a gente treina ali músculos dos braços, das pernas, e a gente está ali tentando ficar em forma em alguns momentos, a gente precisa ter essa visão que o nosso cérebro, como um músculo, ele precisa ser exercitado, ele precisa ser treinado, ele precisa ser desenvolvido através
de palestras, de simpósios como esses, através de rodas de conversa, através de atividades práticas, que nós também vamos ver um pouquinho hoje, e que a gente vai treinando o nosso cérebro rumo ao caminho que a gente realmente quer. Então, sim, a resiliência ela pode ser treinada e ela pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Ela não é, então, um privilégio de alguns, mas sim um recurso universal que pode ser usado por qualquer um de nós. E isso é muito bom, isso é muito importante, isso traz para nós a responsabilidade de que eu posso, sim, me tornar uma pessoa mais resiliente, mais otimista e passar pelas adversidades da vida de uma forma mais eficaz e eficiente. Então, pensando nos fatores ambientais, ou seja, aquilo que está no nosso controle, aquilo que a gente pode sim fazer, eu trouxe aqui 3 grandes pilares da resiliência para a gente refletir. Ou seja, 3 situações que se eu trabalhar, se eu desenvolver, eu estarei desenvolvendo também a minha resiliência, a minha capacidade de ser resiliente. Então, em primeiro lugar, eu trouxe aqui a rede de apoio. Nós vivemos uma sociedade em que tem sido trabalhado cada vez mais a individualidade no sentido egocêntrico ou egoísta. Então, a gente ouve muito falar, e talvez ainda mais entre homens, talvez ainda mais no setor militar, a gente ouve muito a frase, eu dou conta, eu consigo, eu não preciso de ajuda. Pode deixar comigo que eu faço. A gente foi treinado na sociedade a resolver, a ser prático, a realmente dar conta do que aparecer. Só que a gente precisa entender que líder não é super-herói. Porque líder, antes de ser líder, é um ser humano. E como ser humano, nós também vamos ter as nossas vulnerabilidades, as nossas dificuldades, os nossos desafios. Então, nós temos que desconstruir essa ideia social e cultural que foi sendo imputada na nossa mente com o passar do tempo, de que temos que fazer tudo sozinhos. Não temos. E a resiliência está aí para provar isso. Que quanto mais eu tenho uma rede de apoio, mais eu vou me tornando resiliente diante dos desafios. Então, a rede de apoio, ela implica a pergunta, com quem eu posso contar? Quem está verdadeiramente do meu lado? E rede de apoio significa uma teia, uma espécie de teia afetiva com quem eu realmente posso contar, que se manifesta ou se aperfeiçoa nos momentos de dificuldade, de adversidade. Alguns exemplos de redes de apoio são, em primeiro lugar, família. A família, ela é o nosso grupo social primário. Então, nós nascemos numa família. Antes de qualquer coisa, muito antes de escolhermos uma profissão, muito antes de nos tornarmos líderes, nós já pertencemos a uma família. Então, família, basicamente, é quem vai estar conosco nos momentos bons e nos momentos difíceis. E a gente precisa, então, construir essa rede de apoio com quem a gente possa contar. Também temos os nossos amigos, pessoas que a gente precisa ter por perto, que vão nos ajudar quando precisarmos. E como líderes, também precisamos fazer das nossas equipes a nossa rede de apoio. Por que não? Por que não contar com alguém que trabalha com você? Por que não contar, seja com uma chefia, seja com um subordinado? Na palestra anterior, eu estava falando sobre clima organizacional, e é isso. É o quanto as nossas relações estão saudáveis também dentro do nosso trabalho, dentro da nossa empresa. Então, nós podemos e devemos construir essa teia de apoio, essa rede afetiva com quem poderemos contar também dentro do nosso trabalho. Porque se o ambiente de trabalho for unicamente competitivo, for cheio de problemas, e a gente não puder contar com ninguém, e a gente não construir essa rede, se torna muito mais difícil desempenhar a nossa liderança. Se torna muito mais difícil dar conta daquilo que a gente tem para fazer. Então, se você quer se tornar um líder mais resiliente,
direcione mais o seu olhar para a rede de apoio. Será que você consegue identificar hoje as pessoas com quem você pode contar? Ou será que até aqui você tem agido como um super-homem ou mulher maravilha, um super-herói que quer dar conta de tudo sozinho o tempo todo? E muitas vezes é essa sobrecarga que tem chegado até os dias de hoje e tem feito tantos líderes e tantos profissionais chegar à exaustão, ao esgotamento, ao que conhecemos como a síndrome de burnout, que é quando realmente eu vejo que não dá mais, que eu não dou conta, e infelizmente eu percebo isso tarde demais, quando a minha mente e o meu corpo já estão dando sinais. Então precisamos aprender a delegar funções, delegar tarefas e ter essa rede de apoio para tornarmos o nosso trabalho, a nossa função, o mais saudável possível. E em segundo lugar, nós temos o autoconhecimento. Uma palavra que às vezes parece clichê ou subjetiva demais aí no mundo da psicologia, mas é muito importante a gente se conhecer se a gente realmente quiser liderar o outro. Porque hoje a gente vive na era da tecnologia. Então hoje, no celular, você instala um GPS, um mapa, e ele te leva para qualquer lugar. Você vai seguindo as instruções ali, vira à esquerda, vira à direita, segue reto e você chega no seu destino, ainda que você nunca tenha estado lá antes. Mas apesar disso, apesar de conseguirmos com muita facilidade chegarmos a qualquer outro lugar, nós sabemos muito pouco chegar dentro de nós mesmos. Então nós conhecemos lá fora, mas sabemos muito pouco sobre o que se passa dentro de nós. Sabemos muito pouco sobre as nossas emoções. Sabemos muito pouco sobre o que nos conduz. E como eu acho que eu vou ser capaz de liderar o outro nas suas funções, se eu não consigo liderar o que se passa dentro de mim? Se eu não consigo liderar os pensamentos dentro da minha mente? Ou o que as minhas emoções estão querendo me dizer? A terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha com a premissa da tríade cognitiva. O que é isso? Ela acredita que existem 3 elementos dentro de nós: pensamento, sentimento e comportamento. E esses 3 elementos, eles se interagem o tempo inteiro. Então, eu penso, e o que eu penso determina como eu me sinto. E como eu me sinto vai guiar e conduzir as minhas ações. Então, às vezes, a gente acorda e não aconteceu nada ainda. Só acordei. Mas ao acordar, vem um pensamento automático na minha mente. E aí, se eu penso, nossa, eu vou ter que trabalhar, nossa, estou cheio de problema para resolver, nossa, aquela equipe está difícil, nossa, não estou aguentando mais o meu cargo, a minha função. Só de pensar, o que vai acontecer? Vai disparar uma série de emoções, sentimentos negativos dentro de mim. Eu vou me sentir sobrecarregado, eu vou me sentir ansioso, eu vou me sentir angustiado. E se eu pensei isso, e eu me senti assim, consequentemente, o meu comportamento vai ser: ou eu não vou querer levantar da cama, ou eu não vou querer ir para o trabalho, ou se eu vier, eu vou me arrastando, e eu vou fazer tudo de qualquer jeito, eu não vou conseguir dar o meu melhor, não vou conseguir me concentrar nas minhas funções. Então, aconteceu alguma coisa antes, objetivamente? Não. Mas o que eu pensei, a minha mente foi conduzida para o problema, isso gerou uma emoção, e isso conduziu a minha ação. Olha que interessante. E o contrário também é verdade. Então, acordamos hoje, lembramos que tínhamos o simpósio, estávamos animados para as palestras, para o que ia acontecer, nos sentimos otimistas, nos sentimos cheios de expectativas, felizes por estarmos aqui, e o nosso comportamento foi muito mais proativo, muito mais positivo, que nos conduziram até aqui hoje. Então, são exemplos do quanto que a nossa mente, ela rege mesmo e conduz a nossa vida. Então, nós precisamos aprender a ser líderes de nós mesmos. Se você quer mudar o mundo, mova-se primeiro você mesmo. Isso é muito importante.
a gente desenvolver essas perguntas de quem eu sou, quais são os meus valores, ou seja, o que eu acredito, o que é inegociável para mim, o que eu não abro mão. E também quais são os meus limites, como nós falamos anteriormente sobre a síndrome de burnout. Então, quais são os meus limites? Até onde eu posso chegar? E até onde eu preciso parar? Então, essas perguntas, elas ajudam a gente a entender um pouco mais o nosso próprio funcionamento. E aí, quando eu me entendo, quando eu sei quem eu sou, quando eu me posiciono no mundo, fica muito mais fácil eu ajudar e liderar as pessoas ao meu redor. No meu caso, por exemplo, o autoconhecimento sempre foi fundamental, primordial. Por quê? Eu sempre digo que a minha deficiência chega primeiro. Então, quando eu chego num lugar, quem me vê ainda não sabe meu nome, ainda não sabe se eu tenho alguma formação, profissão ou não sabe o que eu consigo ou não consigo fazer. Mas, ao me ver, a pessoa já sabe que eu não tenho os braços e que eu não ando. Então, a minha deficiência, ela chega antes do meu nome, ela chega antes da minha identidade. E ela poderia me definir, se não fosse o autoconhecimento. Então, eu precisei desenvolver o autoconhecimento para descobrir quem eu sou, além de ser alguém que não tem os braços e que não anda. Quais são os meus valores? Quais são as minhas potencialidades? E foi só quando eu entendi isso, quando eu descobri isso, quando eu encontrei essas respostas dentro de mim, que eu pude mostrar para as pessoas quem eu realmente sou, para além do que elas podem ver. E esse é o nosso papel como líder. Ir além. Quem eu sou, além do que o outro pode ver de mim ou saber de mim. O que eu posso apresentar exercendo a função de liderança. Então, invistam no autoconhecimento, assim como na rede de apoio, porque quanto mais eu me conheço, mais resiliente eu me torno. E também, em terceiro lugar, mas muito importante, nós temos o senso de propósito. O senso de propósito, ele está ligado à pergunta: o que nos leva a fazer o que fazemos? O que te motivou a exercer a função, o cargo, a liderança que você exerce hoje? O que te faz fazer o que você faz todos os dias? Será que é simplesmente porque todo mundo tem que trabalhar? Ganhar o salário no final do mês? Pagar as contas? Será que com a correria, com as pressões e as obrigações da vida, nós nos desconectamos do nosso propósito? E aí, através desse senso de propósito, eu queria que a gente refletisse no nosso para quê. Às vezes a gente fica muito preso aos porquês. Por que disso? Por que isso foi acontecer comigo? Por que isso foi acontecer na minha equipe? Por que essa crise veio? Por que logo eu tenho que resolver tudo? Por quê? Mas quando nós ficamos presos aos porquês da vida, nós sempre vamos acabar sem respostas. Por quê? Não existe nada e nem ninguém no mundo capaz de solucionar todos os nossos questionamentos. A minha deficiência, ainda hoje, não tem um porquê médico. Não tem uma causa clínica. Não foi descoberto. Então, se eu estivesse ainda hoje presa ao porquê eu nasci assim, eu estaria ainda hoje trancada no meu quarto, chorando, me lamentando, e não estaria aqui hoje, tendo a oportunidade de conhecer e conversar com vocês. Então, alguns porquês, às vezes, nos paralisam. E aí, o que mudou a chave para mim foi sair do porquê e ir no caminho do para quê.
E essa pergunta, essa troca de palavras, embora pareça muito simples ou muito óbvia, ela tem uma essência muito importante. Quando eu pergunto por que isso aconteceu comigo, eu fico tentando entender a causa, a razão. E aí, quando eu mudo ao para quê, eu não quero mais saber o que me aconteceu. Eu quero saber o que eu posso fazer a partir do que me aconteceu. Então, talvez eu realmente nunca saiba, humanamente falando, o porquê de não ter os braços. O porquê dessa deficiência. Mas eu comecei, então, a questionar o meu para quê. Então, o que eu posso fazer, apesar de não ter os braços e apesar de não poder andar? E no meu para quê, eu encontrei o meu propósito, encontrei o meu sentido. E foi onde eu comecei a me desenvolver nas palestras e, posteriormente, me encontrei na psicologia. E hoje eu trabalho já há mais de 4 anos como psicóloga clínica e mais de 10 anos como palestrante. Eu trabalho unindo a minha história pessoal com a minha profissão e hoje eu consigo proporcionar uma qualidade de vida melhor para as outras pessoas. Esse é o meu para quê. Esse é o meu senso de propósito. E entender, encontrar o meu senso de propósito me torna uma pessoa resiliente. Porque diante das adversidades, diante dos desafios, diante dos obstáculos, eu sei que eu não posso parar. E eu não posso parar porque eu tenho um propósito. Eu tenho um para quê. E eu tenho um alvo a ser alcançado. E a gente, enquanto líderes, precisamos refletir também sobre o nosso para quê. Então, qual é o nosso propósito na nossa liderança? Qual é o nosso propósito na nossa equipe? Qual é o nosso propósito naquilo que fazemos? Então, busque refletir ao longo dos seus dias sobre essas perguntas. Com quem eu posso contar? Quem eu sou por trás do que eu exerço? E qual é o meu propósito? Para que eu faço o que eu faço? Encontrando essas respostas, vocês estarão muito mais próximos do caminho da resiliência. E aí, características de um líder resiliente. Então, como que a gente pode definir ou identificar esse líder à medida que ele se torna uma pessoa e um profissional mais resiliente? Nós temos aqui a característica da flexibilidade. Nós, seres humanos, somos os seres mais flexíveis que existem na face da Terra. Porque nós somos os únicos capazes de construir, destruir e reconstruir os nossos próprios caminhos. Tá? E a flexibilidade, ela está muito ligada à resiliência. Eles são palavras, são termos que andam juntos. Então, quanto mais resiliente eu sou, mais flexível eu me torno. E quanto mais flexibilidade eu tenho, mais resiliência eu vou desenvolver. Um exemplo, vamos pensar em objetos que são flexíveis e que são resilientes. Um bambu, por exemplo, ou uma árvore muito grande. Durante uma ventania, uma palmeira, durante uma ventania, um vendaval, você vai ver que ele balança. As folhas balançam. Mas quando o vendaval passa, quando aquela ventania passa, ele continua sendo o que ele era. Continua sendo um bambu, continua sendo uma árvore. O elástico. O elástico é um excelente exemplo de objeto flexível e resiliente. Porque você pode esticar, 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 puxar o máximo que você conseguir. E quando você soltar, ele vai continuar sendo um elástico. Ele vai voltar para a sua forma original. E se o elástico não tivesse essa flexibilidade, no primeira pressão, no primeiro puxão, ele iria arrebentar. Ele iria ceder. Então, é a sua flexibilidade que o torna resiliente e o faz suportar as pressões sofridas. Da mesma forma, uma esponja. Você aperta,
esfrega ali os objetos com ela, amassa, e quando você solta, ela continua sendo uma esponja e continua exercendo a sua função de esponja. A água, embora seja algo líquido, ela é um grande exemplo de resiliência, porque quando ela vê uma pedra, quando ela vê um obstáculo, ela não paralisa e ela também não discute com aquele obstáculo, ela o contorna. Ela contorna e segue o seu rumo, segue o seu caminho. Se a gente for pensar num rio ou num mar, por exemplo, ele segue o seu trajeto inicial. Então, a flexibilidade, ela nos permite sermos maleáveis, passarmos pelas situações da vida e sem deixarmos de ser resilientes. E o oposto disso, se a gente for pensar em algo rígido, nós temos um vidro. Vamos pensar num pote de vidro, pode ser um recipiente de azeitona, por exemplo. Você olha para aquele pote de vidro e ele parece muito forte, ele parece muito imponente, muito resistente. Mas a verdade é que se você escorregar, se a sua mão escapulir, você deixar aquele pote de vidro cair, ele vai quebrar. E ele vai deixar de ser um pote de vidro. Ele vai deixar de ser o recipiente com a função de guardar que ele guardava. Então, ao menor sinal de pressão, o vidro racha. O vidro quebra. E ele deixa de poder exercer a sua função. Então, olha que interessante. Às vezes a gente olha para um elástico, não dá nada para ele. E um vidro a gente acha que é super resistente. Mas a capacidade de um e do outro de serem flexíveis e de resistirem às pressões sofridas é que vai determinar quem vai permanecer e quem vai, entre aspas, quebrar. E o mesmo se aplica a nós e a nosso estilo de liderança. Se eu sou flexível, se eu ouço os outros, se eu consigo mudar de ideia, se eu consigo traçar novas rotas, eu vou passar ali pelos vendavais, mas eu vou continuar exercendo a minha função. E talvez a gente quer ser muito como vidro. Não, é assim, pronto e acabou. Mas quando a adversidade vier, talvez a gente não resista. Talvez a gente se rompa. Não, sejamos mais elásticos e menos vidros. Sejamos mais flexíveis, mais resilientes na nossa liderança, no nosso meio de atuação. E assim, com certeza, nós vamos nos tornar mais resilientes e vamos alcançar mais facilmente aquilo que a nossa função, que a nossa liderança exige de nós. Então, nós também temos os objetivos esclarecidos. Um líder resiliente, ele sabe onde ele quer chegar. Então, ele traça objetivos definidos que vão fazê-lo chegar onde ele precisa. Tá? Então, é muito importante que, enquanto líder, a gente tenha algumas coisas bem definidas. Qual é o meu objetivo enquanto liderança? Qual é o objetivo da minha equipe? Ter objetivos ali diários, semanais, mensais, anuais. Isso ajuda a gente a sermos pessoas também mais resilientes se eu tenho a minha rota traçada. E, em terceiro lugar, a comunicação assertiva. Isso é muito importante e isso faz muita falta nas lideranças dos dias de hoje. Por quê? Às vezes a gente confunde, né, e talvez a gente foi ensinado isso ali no militarismo também, a gente confunde autoridade com autoritarismo. Então a gente acha que para eu ter uma autoridade, para eu exercer uma autoridade sobre a minha equipe, sobre a minha liderança, eu preciso ser um líder autoritário. Eu mando e é isso, e acabou. Mas os tempos estão mudando. E como a gente viu anteriormente, eu preciso ter flexibilidade. E a minha flexibilidade também inclui a minha comunicação, a forma como eu me comunico com a minha equipe, com as pessoas ao meu redor. E nós, na verdade, nós não fomos ensinados, nós seres humanos, não somos ensinados sobre comunicação assertiva. Existem dois extremos na nossa vida que passam pela assertividade. O primeiro extremo é a passividade. A pessoa que tem dificuldade de se posicionar. Então, ela acata, ela aceita tudo de todo mundo, não importa quão mal aquilo esteja fazendo para ela. O outro extremo é o extremo da agressividade, que é esse autoritarismo.
Então, é o meu jeito, tem que ser assim, pronto e acabou. E a gente aprende isso, que ou eu sou passivo, ou eu sou agressivo. Isso desde a infância. Vamos pensar num exemplo prático que acontece muito. Tem duas crianças, e aí uma criança, ela está brincando, ela pegou o brinquedo primeiro. E ela está ali brincando. Chega a outra criança, né, a segunda criança da história, e ela pega o brinquedo da primeira. E aí, obviamente, começa todo aquele chororô, aquela briga entre as crianças. E aí, na maioria dos casos, vem um adulto, e o que o adulto vai falar para a primeira criança? Empresta o brinquedo. Deixa de ser egoísta. Tem que saber dividir, o coleguinha quer. E aí parece que eu estou sendo assertivo, parece que eu estou resolvendo o problema. Mas eu estou invalidando o fato de que aquela criança, ela pegou o brinquedo primeiro. Ela escolheu brincar com aquilo. Por que ela sempre tem que ceder e dar para o outro? Sem haver ao menos uma explicação. E aí eu faço com que a segunda criança pare de chorar, porque ela ganhou o brinquedo, mas a primeira criança vai ficar frustrada. E às vezes isso vai gerar uma raiva, uma agressividade. E aí parecem exemplos simples, mas muitos dos nossos conceitos vão se construindo na primeira infância. Então a gente cresce com essa ideia de que ou eu tenho que defender o que é meu e aí ninguém vai pegar, ou eu tenho que ceder o tempo todo, ser passivo, e eu tenho que me calar para que o outro esteja bem. E esses dois extremos podem ser perigosos, principalmente no que tange, no que se refere à liderança. Então, ao contrário disso, no meio disso, que vai equilibrar esses dois extremos, nós temos a comunicação assertiva. Eu falo, eu defendo os meus princípios, os meus conceitos, mas eu também estou disposto a ouvir o que o outro pensa. E juntos, nós vamos tentar chegar num denominador comum. A comunicação assertiva, ela tem o princípio de você apontar para o problema e nunca para a pessoa. E no dia a dia, a gente tem um pouco de dificuldade de fazer isso. Então, você pediu o subordinado para executar determinada tarefa, função. Quando você voltou, aquela função ainda não tinha sido executada. Ou foi executada de uma maneira errada. Na comunicação assertiva, a gente vai falar: eu realmente preciso que essa função seja executada até tal hora. Olha, essa função deveria ter sido executada. Como a gente pode fazer, então, para acelerá-la e conseguir dar conta dentro do tempo? Eu estou apontando o problema. Existiu uma tarefa a ser cumprida e não foi cumprida. E agora a gente tem que buscar a solução do problema. Como é que a gente faz para cumprir? E quando essa comunicação ela não é assertiva, como na maioria das vezes, a gente vai chegar para outra pessoa e a gente vai falar assim: você nunca faz o que eu peço mesmo. Você não faz nada direito. Você é incapaz de cumprir um prazo. Toda vez que eu te peço alguma coisa, você não faz. Percebe como eu saí do problema da tarefa e eu estou apontando para a pessoa. E eu estou usando rótulos: você nunca faz, você sempre é assim, você não consegue. Isso não é assertividade. Eu estou apontando o outro ao invés de apontar para o problema que precisa ser resolvido. Isso gera conflitos e não resoluções. Você pode ser a pessoa mais tranquila do mundo. Se alguém chegar para você e falar assim: você é um ignorante, você vai querer se defender. E muitas vezes você vai se tornar um ignorante tentando provar que não é. Eu sou ignorante? De onde você tirou isso? Por que eu sou ignorante? E começa. Por quê? Porque ninguém gosta de ser apontado dessa forma. Então, como líderes, precisamos desenvolver a nossa assertividade. Como é que eu aponto para o problema e não para a pessoa que está ali resolvendo aquele problema? Como é que eu me posiciono, imponho sim as regras que precisam ser imposto, mas também sem deixar que a minha equipe participe do processo ali das decisões. Então, isso é muito importante. Essas três características definem bem um líder resiliente. E aí os benefícios, então, da resiliência para uma liderança eficaz. Nós vamos ter a melhoria na tomada de decisões. Então, quanto mais resiliente eu for, melhor eu vou saber tomar as decisões. Eu também posso disponibilizar o slide depois, tá? Para a equipe pode passar para vocês, caso alguém precise. E nós também temos a maior capacidade de planejamento.
Então, eu vou planejar, vou definir os meus objetivos, vou ser flexível, vou tomar as melhores decisões e, consequentemente, eu vou ter um aumento da produtividade, que é o que a gente quer. Todo líder quer produtividade, não é verdade? Todo líder quer produzir, quer resultado, quer solução, quer números. E a produtividade, na verdade, ela é uma consequência de todas essas outras características que a gente falou. Então, quanto mais resiliente for a minha liderança, mais produtiva será a minha equipe e mais e melhores resultados nós vamos ter a longo prazo. Bom? E aí eu trouxe algumas questões para a gente refletir. Desenvolvendo a resiliência. Então, como é que eu posso, na prática, talvez, desenvolver essa resiliência? Como é que eu posso olhar para as adversidades? Como é que eu posso olhar para os obstáculos da vida e me tornar uma pessoa resiliente? Então, eu queria que a gente pensasse agora, em primeiro lugar, no último problema que você superou. E aí, claro, a gente está no simpósio de liderança, então nós vamos buscar focar em problemas profissionais, tá? Problemas da nossa liderança. Claro também que não te impede de que você depois, posteriormente, aplique isso a um problema pessoal, familiar, de outra esfera. Mas vamos pensar aqui enquanto líderes, enquanto equipe. Qual foi o último problema que nós superamos? E aí, vamos pensar, conseguiu identificar esse problema? Agora se pergunte, qual estratégia você usou para resolvê-lo? Então, no último desafio que você enfrentou, qual foi a última estratégia que você usou? Será que você precisou de uma rede de apoio? Será que você precisou recorrer ao seu autoconhecimento? Será que identificar o seu propósito te ajudou a seguir? Ou será que você teve que ser flexível, ser assertivo, definir objetivos? O que te ajudou a superar essa última dificuldade enfrentada? A segunda reflexão. Agora eu quero que você pense num problema que talvez você esteja enfrentando agora. Lá na sua equipe, com seus subordinados, na sua liderança. Qual é o problema? Problema talvez de planejamento, problema de estratégia, qual é o problema que está acontecendo? E como eu falei, ou talvez na nossa vida pessoal, qual o problema tem tentado tirar a nossa paz aí no dia a dia? E aí agora nós vamos tentar traçar, claro que aqui eu só estou dando as diretrizes, isso depende de uma reflexão maior, de um tempo maior, cada um ali na sua individualidade refletindo. Mas nós vamos tentar traçar 3 possíveis caminhos para solucioná-los. Então, baseado no que deu certo no problema anterior, o que eu posso aplicar agora no meu problema atual? De tudo que a gente falou aqui, entre características, funções, princípios, benefícios, será que tem algo que eu estou precisando enxergar? Será que tem algo que eu estou precisando fazer? Nossa, então o problema está na comunicação. Então, se eu me tornar uma pessoa mais assertiva, eu acho que eu consigo resolver esse problema? Por exemplo. Então, 3 possíveis estratégias. Por que 3? Porque a gente vai testando. Eu fui por esse caminho, funcionou, eu fui por outro, não deu certo, e aí a gente encontrando 3 possibilidades, a gente acha aquele que produz um maior e melhor resultado para nós. Tá? Agora nós vamos pensar também num problema que você teme enfrentar no futuro. Então, nossa, se isso acontecer com a minha equipe, vai ser muito difícil. Ou se isso acontecer na minha vida, vai abalar, eu talvez não vou conseguir ser resiliente, vai mexer com a estrutura. Porque todos nós temos receios, temos temores, enquanto profissionais, enquanto líderes também. Então, nós precisamos pensar e elaborar possíveis formas de evitar esse tipo de problema no futuro, ou possíveis formas de nos prepararmos para enfrentá-lo. Então, o que eu tenho que falar? Opa, se eu seguir esse caminho aqui, eu acho que eu consigo evitar esse problema lá na frente. Ou, se eu seguir esse caminho aqui, eu consigo me preparar melhor para esse futuro. Seja com estratégias, seja com materiais, seja com equipe, com métodos. O que eu posso fazer para me preparar para esse problema que está lá na frente, mas que eu já consigo visualizá-lo aqui hoje. Então, o que é essa atividade? O que essas 3 perguntas elas nos propõem? É a gente colocar a resiliência numa linha do tempo.
passado, presente e futuro. Então, no passado, eu aprendo com as lições daquilo que eu já enfrentei, daquilo que eu já superei. E todos nós temos já dificuldades, obstáculos e desafios superados. Todos nós. Então, busca refletir. Eu falei aqui o útil, mas você pode fazer uma retrospectiva mais ampla. Desafios enfrentados aí ao longo do tempo. Busque tirar lições. Busque aprender com os seus erros e com os seus acertos. Com aquilo que você já viveu. Isso vai te tornar resiliente. Você já vai saber ali o melhor caminho a ser percorrido. E aí a resiliência no presente. A resiliência no presente, ela me ajuda naquele foco que a gente falou lá no início, da resolução de problemas. Então, como é que eu olho para o problema e eu busco enfrentá-lo agora? E a resiliência no futuro, que me prepara para ser um líder mais eficaz para resolver situações ou evitar que situações adversas se aproximem de mim, do meu trabalho, da minha equipe, da minha liderança. Então, pratiquem isso. Diante de desafios, tentem se lembrar dessas perguntas e pensem na resiliência no passado, na resiliência no presente e na resiliência no futuro. A gente conseguindo aplicar esse conceito na prática, em situações, percebe que são situações reais, vividas, que a gente vive, que a gente passa. A gente consegue sair ali só daquela forma mais conceitual e a gente consegue enxergar a resiliência de uma forma mais prática na nossa vida e nas nossas vivências. E aí, já caminhando para a nossa conclusão, eu queria terminar com essa frase que, para mim, define bastante o que é resiliência dentro das nossas lideranças. Resistência. Às vezes a gente confunde ser resiliente com ser resistente, como eu falei ali o exemplo do vidro, que é resistente. Então, a resistência é o quanto você aguenta correr, o quanto você aguenta os desafios, o quanto você aguenta estar ali fazendo o que você faz todo dia. Isso é resistente. E muitas vezes nós trabalhamos para sermos pessoas resistentes. Mas a resiliência, ela vai além da resistência. Porque se a resistência é o quanto você aguenta correr, a resiliência é o quanto você aguenta correr, cair, levantar e continuar correndo. A resiliência é o quanto você passa pelos obstáculos sem se deixar ser paralisado por eles. Então, a resistência, ela te põe na corrida. Você é resistente, você chegou até aqui, você trabalha nas Forças Armadas, você é líder, você exerce a sua função, você é resistente. Mas somente a resiliência é que te faz permanecer até alcançar a linha de chegada. E o meu desejo é que todos nós, a partir de hoje, nos tornemos ou busquemos nos tornar pessoas, profissionais, líderes mais resilientes, entendendo que a resiliência é o que nos faz alcançar as nossas metas, os nossos objetivos e a nossa linha de chegada. Então, muito obrigada. Esses são os meus contatos, eu me coloco à disposição posteriormente, e-mail, redes sociais, quem desejar alguma orientação mais específica, mais aprofundada. Estou à disposição agora, aqui no nosso momento de perguntas e respostas, e continuo à disposição depois, através aí dos meus contatos. Muito obrigada mais uma vez pela paciência, pela atenção, pelo carinho de todos, e um ótimo simpósio a cada um de vocês. Obrigada. Bom, abrindo aqui a parte de perguntas. Alguém tem uma pergunta para a Soliana? O pessoal hoje está muito tímido. Tá, uma pergunta ali. Microfone, por favor. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Queria agradecer a palestra da senhora e, na verdade, não seria uma pergunta, mas seria uma constatação. Eu sou instrutor de voo aqui da Marinha do Esquadrão HI e você ensinar
um aluno a voar é um desafio, tanto para a gente, instrutor, quanto para o aluno. Nós somos seres terrestres, então, pegar o aluno e habituar ele a voar é um momento difícil. E na nossa ficha de voo tem uma pontuação que é a resiliência. Porque, por mais que o aluno se prepare para o voo, nem sempre o voo ocorre da forma que ele planejou. Verdade. Então, como instrutor de voo, a gente consegue pontuar aquele aluno que passou por uma dificuldade no início do voo e ele conseguiu superar isso e concluir o voo. Então, por vezes, a gente vê alunos que são bons, porque, às vezes, a habilidade de voar é inata, né? A pessoa tem essa habilidade, mas, por vezes, um acontecimento no início do voo vai ocorrer que o voo dele não ocorra bem. Enquanto isso, nós temos históricos de alunos que passaram dificuldade o curso inteiro, só que eles foram resilientes em, com a dificuldade, superar, e a cada voo era melhor. Talvez a gente tenha até um gráfico que a gente acompanha a evolução do aluno. O importante é que ele esteja sempre subindo. O aluno que tem dificuldade, às vezes ele está um pouquinho abaixo da média, mas se a gente colocar no gráfico, a gente percebe que ele está sempre na ascendente. Então, a resiliência é muito importante. Assim, a gente percebe que era uma coisa que, às vezes, não estava mensurada lá na ficha de voo, mas a experiência mostrou que é importante a gente pontuar e, por vezes, tentar corrigir. Mostrar para ele que um erro no início do voo não pode fazer com que o voo dele estrague e ele não consiga ter êxito. Então, é um exemplo prático da resiliência e parabéns pela palestra da senhora. Tá? Obrigada. É muito emocionante assistir e a senhora tem muito para ensinar para a gente. Muito obrigado, hein? Muito obrigada. E obrigada pela fala, né? Muito importante saber que a resiliência ela já tem sido mensurada, ela já tem sido pontuada, como foi falado ali. E como eu disse no início, às vezes parece um conceito muito subjetivo. Ah, essa coisa da psicologia, essa coisa emocional, resiliência. E não, a gente precisa tirá-la do campo teórico e passar para a prática em todas as funções, em todas as nossas ações, como o senhor muito bem exemplificou. Obrigada. Mais alguém? Aqui o microfone, por favor. Depois lá atrás. E a todos. Bom dia. Primeiramente, agradecer aí, né, pela excelente apresentação, pelo exemplo de vida, pela resiliência demonstrada na vida inteira. Eu coordeno um programa social, coordenado pelas Forças Armadas, o programa Força no Esporte. E a gente lida com jovens da rede pública, que são carentes, vulneráveis, muitas vezes, e a gente percebe neles que eles são muito imediatistas, muitos são desprovidos de esperança, né? E aí a resiliência é uma qualidade que a gente tenta passar para eles, mostrando que existem possibilidades. Então, assim, a dificuldade que a gente tem é de demonstrar num mundo que tudo é muito imediato, principalmente em função da internet, Sim. tudo ali ao alcance da mão, né? Então, essa sua palestra vem muito a engrandecer, assim, enriquecer aquilo que a gente busca tentar passar para esses jovens que têm perspectiva, que existem dificuldades, mas que elas precisam ser superadas. Então, eu aprendi muito aqui contigo agora, né? Acho que todos aqui, e tenho certeza que vou poder levar um pouco do que a senhora está passando para esses jovens, mostrar a sua apresentação para eles, se for possível, Claro. para que possa plantar essa semente da resiliência ali, né, para que eles possam ter uma perspectiva
melhor de vida no futuro, tá? Muito obrigado. Obrigada. E nesse caso de juventude, imediatismo, é importante trabalhar aquilo que a gente falou dos objetivos, né? Então, metas, médio prazo, longo prazo, ajudar o jovem a ver lá na frente, construir o futuro que eles querem, ao invés de só essa urgência do agora, que tem sido muito pregado aí na nossa sociedade. Obrigada. Eu que agradeço. Próximo aí. Um momentinho, pega o microfone, por favor. Agradecer a senhora, em primeiro lugar, e gostaria de perguntar em que momento ocorreu esse clique do porquê e para quê, e também qual tipo de suporte que a senhora teve na infância para passar por esse problema. O meu clique, né, como o senhor falou, foi quando em 2009 eu passei por uma cirurgia na coluna muito difícil, para correção de escoliose. Então, a minha cirurgia levou 10 horas de duração, eu levei 45 pontos e hoje eu tenho 26 parafusos fixados na minha coluna. E foram dias muito difíceis, porque eu fiquei 4 dias na UTI, em estado muito grave. Então, quando eu saí, quando eu me recuperei daquele momento, e eu voltei à minha vida normal, eu comecei a entender que existia algo a mais, que eu precisava fazer algo a mais, porque eu tinha estado ali muito perto da morte, digamos assim. E agora que eu tinha tido uma nova chance de viver, de continuar vivendo, eu queria fazer isso ter um sentido, eu queria fazer isso valer a pena. Então, eu comecei a me questionar mais e a buscar, dentro daquilo que eu já gostava de fazer, já sabia fazer, como eu poderia desenvolver para encontrar o meu propósito. E aí, 1 ano depois da minha cirurgia, eu recebi um convite para compartilhar a minha história com um grupo de jovens pela primeira vez, e eu nunca tinha feito isso antes, eu nunca tinha falado de mim antes, mas ali naquela experiência, aceitando o desafio, eu entendi o impacto que aquilo poderia ter. Para mim, às vezes, parece natural, só estou compartilhando sobre minha história ou algum tema, mas eu comecei a ver o impacto que isso tinha para a sociedade, e aí foi que eu identifiquei que esse era um dos meus paraquês, e eu continuei nesse caminho. E suporte, bem, a rede de apoio sempre foi muito importante. Família, os meus pais sempre me ensinaram esses valores de que eu era diferente, mas eu não era melhor e nem pior do que ninguém. Então, eles me fizeram acreditar em mim, acreditar no meu potencial. E eu sempre construí rede de apoio em todos os lugares. Então, escola, no trabalho, eu sempre busco ter amizades com quem contar, porque eu sei que isso é muito importante, e isso, com certeza, me ajudou muito a chegar até aqui. Obrigado. Obrigada. Bem, alguém lá atrás? Levantar a mão. Bom dia, Bom obrigado dia. pela palestra. Obrigada. Eu sou o Sargento Felipe Barbosa, sirvo lá no CIAM, no Centro de Instrução. E até um pouco em complemento ao que o outro militar instrutor, né, de voo colocou e a senhora pontuou como a resiliência já está sendo mensurada, eu queria perguntar, relacionando resiliência com competências, já se fala em um desenvolvimento da resiliência em cursos, em programas escolares, como competências para o aluno desenvolver? Sim, a resiliência, ela é uma competência social, né? Ela é uma habilidade social que, como a gente falou aqui, ela pode ser desenvolvida, mas ainda é um assunto muito pouco falado, muito pouco trabalhado. Por isso que a gente precisa de espaços como esse para a gente falar, para a gente discutir. E cada um, imagina, se cada um de vocês que está aqui, né? Cada líder passar isso, conseguir passar isso para a sua equipe, para os seus subordinados, nas suas famílias, onde vocês estiverem, nós vamos estar ampliando esse conceito e fazendo com que essas informações cheguem ainda mais. Então, assim, no Brasil, eu não tenho muito conhecimento de escolas ou de projetos que trabalham a resiliência. Acredito que lá fora isso seja mais forte, mas seria muito importante se houvesse, talvez, aí até uma questão escolar que ajudasse as pessoas a entenderem esses conceitos. Mas, na prática, eu não conheço de perto nenhum projeto no Brasil que trabalhe isso de uma forma específica, não. Até para a psicologia é um conceito novo ainda, que ainda está sendo muito estudado. Como eu falei, era muito usado no início só em questões físicas, né? Questões ali de elementos, mas agora a gente está avançando um pouco mais. Mas cabe a todos nós, né, fazermos essa informação chegar adiante e também ser mais uma realidade na nossa vida. Muito bem, mais alguém? Bom, então, passar a palavra aqui para o senhor comandante. Bom, Soliana,
Mais uma vez eu queria agradecer, tá, pelo dia de hoje, por essa manhã, né, por você ter vindo até aqui dividir esses momentos com a gente, contribuiu muito com um pouco da sua história de vida, um pouco dos desafios que você teve desde o seu nascimento, da sua concepção. Acredito que não foi um desafio só seu, foi um desafio que envolveu muita gente, seus pais também, né? E eu lembro, há um tempo atrás, quando eu conversei com o Neves, né, que a gente estava deliberando sobre o simpósio, sobre os palestrantes, e ele me trouxe a sua sugestão, falando que queria falar sobre resiliência. Eu dei liberdade para ele, a única observação que eu fiz é que teria que ser palestras com foco na liderança, né, que é o objetivo aqui. E você trouxe para nós bem mais do que isso, né? A resiliência, ela, com certeza, não é o quanto você consegue fazer aquela atividade, é quantas vezes você consegue se sobrepor aos desafios, né, levantar, repensar, aprender, crescer e seguir em frente. E como o Bittencourt falou ali, isso é muito valorizado na nossa atividade de voo. Muitas vezes eu prefiro até um piloto resiliente do que aquele que nunca erra, porque uma hora ele vai errar, né? Somos seres humanos, e mais do que nossa atividade profissional, no nosso dia a dia, a maioria das vezes as coisas não vai do jeito que a gente planejou, né? Tem um ditado que a gente fala que o planejamento dura até o primeiro tiro, a partir daí muda tudo. E aí o quanto você é capaz de aprender com aquilo, crescer e continuar com seus objetivos. Então, mais importante do que isso, como que a gente vai cultivar isso num líder e como que o nosso líder vai plantar isso nos seus liderados e na sua equipe. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado por todos os ensinamentos, pela palestra. Eu queria convidar o comandante Jonathan, chefe de Estado-Maior, convidar também os seus pais, por favor, para fazer a entrega de uma pequena lembrança e de um diploma. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Amém, obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Pode colocar aqui. Uma salva de palmas, por favor. Muito obrigada. Bom, queria avisar vocês aqui que nós estamos, já perceberam aqui que todas as palestras estão sendo filmadas pela empresa RD7, vai estar sendo editado e depois vai estar postando os links, como está divulgando em Bono para os militares, para o pessoal civil, das forças auxiliares, vão estar divulgando também para você poder distribuir para o pessoal que não pôde vir e assistir. Então aí você pode ficar tranquilo quanto a isso. Tá bom? Vamos estar parando agora para o almoço. E você tem esse tempo aí. Quem não pegou a sua identificação, pega ali depois com o pessoal. E estaremos retornando para a terceira palestra do dia.